Senhor, desde jovem, sempre fui fascinado pela arqueologia bíblica. Busco nas pedras e nos pergaminhos as marcas da tua história. Mas às vezes me pergunto, a fé precisa mesmo de provas? Rodrigo, a fé não depende de provas materiais, mas elas podem fortalecer os que buscam compreender. Quando Tomé duvidou, eu mostrei minhas mãos e meu lado ferido, mas também disse: bem-aventurados os que não viram e creram. Então, encontrar evidências arqueológicas das Escrituras não é essencial para a fé, mas pode ser uma ferramenta para abrir os olhos de muitos? Exatamente. Meu pai deixou sinais ao longo da história, e cada descoberta pode ser um caminho para aqueles que têm sede de verdade. Mas lembre-se, mesmo quando eu estava na terra realizando milagres, muitos ainda duvidavam. A fé nasce no coração, não apenas na mente. Eu já vi tantas pessoas se converterem ao verem a precisão da Bíblia em relação à história e à cultura antiga. Mas também vi céticos rejeitarem tudo, mesmo diante das evidências. O coração do homem pode ser terra fértil ou um solo endurecido. Quando falei por parábolas, foi para que aqueles que tinham ouvidos para ouvir compreendessem. Nem todos aceitam a verdade, não porque ela seja fraca, mas porque alguns preferem a escuridão à luz. Muitas vezes me questiono sobre a destruição do templo em 70 d.C. e sobre a dispersão do povo judeu. Isso também fazia parte do plano divino? Meu povo rejeitou os profetas, e quando vim, muitos não me aceitaram. Eu avisei que o templo seria destruído, mas isso não foi um castigo, e sim uma consequência. A salvação não está em um edifício, mas no coração daqueles que me seguem. Isso me faz lembrar de como a arqueologia pode revelar que a história do teu povo está viva, que as promessas se cumpriram. Mas ainda há aqueles que negam tua existência, que dizem que és um mito. E sempre haverá, Rodrigo. Mesmo quando ressuscitei, os guardas do sepulcro foram pagos para espalhar mentiras. Mas a verdade prevalece, porque não depende de aceitação humana para ser real. A história confirma a tua presença, mas sei que a maior prova está além das pedras e manuscritos. Sim, Rodrigo, a maior prova sou eu mesmo, vivo, transformando corações. Quem me busca de verdade, me encontra. Mestre, ao longo dos anos tenho me dedicado a mostrar que a Bíblia é confiável, que seus relatos são sustentados por evidências históricas e arqueológicas. Mas às vezes me pergunto, há algo que os homens nunca descobrirão? Sim, Rodrigo. Há mistérios que pertencem apenas ao Pai. Mesmo entre meus discípulos, nem tudo foi revelado. Eu disse, muitas coisas ainda tenho a vos dizer, mas vós não as podeis suportar agora. A verdade é revelada no tempo certo, e algumas coisas só serão compreendidas no reino vindouro. Isso me faz lembrar das passagens sobre a Arca da Aliança. Muitos a procuram, mas ninguém a encontrou. Será que ainda existe? O valor da arca não está no objeto em si, mas no que ela representava, a presença de Deus entre o povo. Assim como o véu do templo se rasgou quando eu consumi a obra na cruz, a arca cumpriu seu papel. Muitos buscam artefatos como provas, mas esquecem que a maior prova está na fé e na transformação da alma. Isso me faz pensar sobre outro mistério: tua infância. Há poucos relatos sobre essa fase da tua vida. Por que tão pouco foi registrado? Porque não era o foco da mensagem. O que importava não era onde brinquei ou quantas vezes caí e me levantei, mas sim a missão para a qual fui enviado. Muitos querem detalhes sobre meu crescimento, mas o essencial é o que ensinei e o que fiz para a salvação da humanidade. Entendo, mas às vezes sinto que a arqueologia poderia revelar mais sobre esses períodos silenciosos. A arqueologia revela os rastros do passado, mas não pode substituir a fé. Você tem feito um bom trabalho ao mostrar como a história confirma a veracidade da palavra. Mas lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mestre, sei que o mundo moderno está cada vez mais cético. Muitos dizem que a fé é apenas um mito e que a ciência é suficiente para explicar tudo. Como podemos alcançar essas pessoas? Com amor e sabedoria. A ciência busca entender o mundo criado pelo Pai, mas há coisas que ela não pode medir. Assim como Nicodemos não compreendia o novo nascimento, muitos hoje não entendem que há mais do que a matéria. Seu papel, Rodrigo, não é convencer a todos, mas lançar as sementes. Algumas cairão em solo fértil. Mestre,
Então o que é mais importante? Provar tua existência ou mostrar teu amor? Jesus, mostrar meu amor. A prova maior não está nas pedras, mas no coração transformado. Aquele que ama como eu amei, esse dá o maior testemunho da verdade. Mestre, algo que sempre me fascina é a relação entre a história e a profecia. Muitas civilizações surgiram e caíram conforme estava escrito. Tu mesmo falaste sobre a destruição do templo, e ela aconteceu exatamente como disseste. Isso me faz perguntar: há algo no futuro que ainda precisamos compreender melhor? Sim, Rodrigo. Muitas profecias já se cumpriram, mas outras ainda aguardam o tempo certo. Assim como os homens de Jerusalém não perceberam o tempo da minha vinda, muitos hoje não enxergam os sinais ao seu redor. Mas tudo acontecerá conforme está escrito. Mas há tantas interpretações diferentes sobre o fim dos tempos. Como podemos saber qual é a correta? A verdade não está no excesso de especulação, mas na preparação do coração. Muitos se perdem em cálculos e datas, mas esquecem o essencial: estar prontos. Eu disse: vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Então o foco não deve ser apenas descobrir quando, mas como viver até lá. Exatamente. Você conhece bem as evidências arqueológicas, mas lembre-se, a maior evidência do meu reino não está enterrada sob a terra, mas na transformação de cada vida. Isso me lembra dos manuscritos do Mar Morto. Quando foram descobertos, trouxeram confirmação da autenticidade das Escrituras. Mas ainda assim, muitos rejeitam a verdade. Por quê? Porque a incredulidade não vem da falta de provas, mas da dureza do coração. Mesmo quando curei enfermos e ressuscitei mortos, muitos me rejeitaram. Não é a evidência que transforma o homem, mas a decisão de aceitar ou não a verdade. Então, mesmo que um novo achado extraordinário surgisse hoje, ainda haveria aqueles que não creriam? Sim. Como disse Abraão na parábola do rico e Lázaro, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que alguém ressuscite dos mortos. Isso me faz perceber que, por mais que a arqueologia e a história sejam importantes, elas nunca substituirão a fé. Exato, Rodrigo. Seu trabalho é valioso, pois confirma a verdade para aqueles que querem ver. Mas lembre-se, a maior revelação que alguém pode ter não vem das pedras antigas, mas do Espírito que dá vida. Mestre, quanto mais estudo os registros da antiguidade, mais percebo como tudo se conecta. Mas vejo também como o tempo distorce as narrativas. Muitos tentam redefinir a tua história, dizendo que tu foste apenas um mestre, um profeta ou uma lenda criada pelos primeiros cristãos. Como responder a isso? A verdade sempre foi contestada, Rodrigo. Mesmo diante dos fariseus, que viram meus milagres, negaram-me. A incredulidade não se deve à ausência de evidências, mas à resistência em aceitá-las. Sim, eu vejo isso. Existem documentos, testemunhos, provas arqueológicas, mas ainda assim, muitos escolhem não crer. Porque crer em mim significa transformação. E transformação exige entrega. Não é apenas uma questão intelectual, mas do coração. Então, o maior desafio não está na falta de informações, mas na disposição do ser humano em aceitá-las. Exatamente. Muitos procuram provas como forma de evitar a decisão. Como os mestres da lei que me testavam, perguntando sempre mais um sinal. Mas já tinham os profetas, já tinham Moisés. Assim como hoje, há registros, há evidências. O problema não está no que foi revelado, mas no que o coração escolhe enxergar. Isso me lembra do episódio da mulher adúltera. A verdade estava ali, mas os acusadores se recusavam a enxergar sua própria condição. Sim, eles seguravam pedras para julgar, mas não viam a corrupção dentro de si. Hoje, muitos seguram argumentos, mas não percebem o que está dentro do próprio coração. Mestre, diante disso, qual deveria ser o meu papel? Continuar buscando provas para ajudar aqueles que têm dúvidas ou focar mais na transformação das pessoas? Você já conhece a resposta, Rodrigo. Sua busca pela verdade tem valor. Mas lembre-se, maior do que encontrar vestígios do passado é ajudar alguém a encontrar a mim. A arqueologia revela fragmentos da história, mas eu sou a história viva. Então devo continuar meu trabalho, mas nunca esquecendo que ele é um meio, não um fim. Exato, porque o fim de toda busca deve ser o encontro com a verdade. E a verdade, Rodrigo, não é apenas algo que se descobre, é alguém.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem me encontra, encontra a vida eterna.